Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma resenha desse livro maravilhoso, Manual de Assassinato para Boas Garotas. É o seguinte, esse livro aqui eu li, eu devorei ele de um jeito que só Deus consegue explicar. Aí eu já li o segundo livro também, que foi a última leitura de 2022, inclusive. E agora eu comecei a ler o terceiro e último dessa sequência. Não tô preparada pro final, queria ler para sempre, porque essa autora é super talentosa. E esse daqui é o livro de estreia dela. Então ela já começou com tudo. O nome da autora é Holly Jackson. Tem uma fotinha dela aqui atrás. Ela parece bem jovem, tão jovem e talentosa. Então no livro nós temos a protagonista Phoebe, que o nome dela é Pipa. É muito engraçado esse nome. Não sei, coisa dos ingleses, né? Esse livro se passa em Londres. A Phoebe tem 17 anos e ela é uma adolescente do ensino médio. Então, na escola, ali nesse último ano do ensino médio, os alunos têm que fazer um trabalho. Então, a Phoebe, ela decide investigar o caso Andy Bell. Então, assim, o livro se passa em 2017 e a Phoebe é uma adolescente de 17 anos. Ou seja, ela nasceu em 2000, que nem eu. Se fosse hoje em dia, ela teria 23 já. Coitada, mas enfim. Então, em 2012, aconteceu o desaparecimento da adolescente Andy Bell, que na época tinha 16 anos. E a Phoebe era uma criança de 12 anos, né? E o caso é o seguinte, gente, esse caso é bem complexo, tá? Presta atenção aqui. Andy Bell era uma garota de 16 anos que desapareceu, sumiu. Então, na hora que começaram a investigar e tudo mais, desconfiaram muito do namorado dela da época, o Sol. E ele começou a ser investigado, só que dias depois do desaparecimento da Andy e que começaram as investigações, o Sal apareceu morto. E tudo indicava de que ele tirou a própria vida. Então, encerraram o caso, né? O que consideraram ali? Que o Sal deu um fim na Andy e depois, pela culpa, remorso, ou talvez para não ser preso, porque ele estava sendo investigado, ele era o principal suspeito, ele tirou a própria vida. E ficou assim, o caso resolvido. Só que a Phoebe desconfia muito dessa história, porque o caso foi investigado de uma maneira muito superficial, sabe? Foi uma, como é que se diz? Uma investigação preguiçosa. Essa é a palavra. Até porque nunca encontraram o corpo da Andy ou os restos mortais, ou então fizeram uma busca mais aprofundada, sabe? Já se passaram 5 anos e não encontraram nada, nem pertences, nenhum vestígio, sabe? Então a Pip tem várias questões assim que ela quer resolver, porque e se a Andy tá viva? Porque nada foi encontrado dela, nada comprova que ela morreu. Ela pode estar viva, ela pode ter fugido de casa, talvez. Ou então alguém matou ela. Mas quem? E cadê? Porque se a pessoa morreu, se houve um crime com morte, o corpo tem que estar em algum lugar. Ele não vai simplesmente desaparecer. E ele também não pode estar muito longe. Tem que estar ali na cidade, na região, em algum lugar ele tem que estar. E se ela tá viva, em algum lugar ela está também, né? Só que viva, só que talvez muito mais longe, talvez ela tenha fugido. E a questão principal é que a Phoebe acredita que o Sal é inocente. Então ela quer comprovar a inocência do Sal. Ela desconfia muito, né, daquele suicídio ali, desses vestígios e tudo, da cena do crime. E também o fato de que, gente, não tem corpo. Enfim, há várias teorias no livro, porque a Phoebe tem várias teorias, porque se o Saul é inocente, alguém matou ele. E se alguém matou ele, talvez seja a mesma pessoa que consumiu com a Andy, talvez seja a mesma pessoa que matou a Andy, ou talvez seja uma pessoa que fugiu com a Andy. Não sei, gente, várias teorias se passam pela cabeça dela, e eu acho muito interessante esse livro, porque ela começa essa investigação, e aí tudo pro projeto da escola dela, tá? E ela leva muito a sério. Ela se torna ali uma verdadeira jornalista investigativa, porque ela faz entrevistas, ela grava essas entrevistas, depois ela transcreve tudo pra gente. Então, olha só, no livro tem bilhetes que ela encontra, tem vários passagens do diário
que ela escreve, as anotações que ela faz, né, das teorias dela e tudo que tá acontecendo. E também tem as descrições das entrevistas. Vamos ver se eu acho aqui. Porque olha só, o livro é narrado em terceira pessoa. Aí tem as partes das entrevistas, ó. Consegue ver? Que tem a fala da PIB, aí a fala da próxima pessoa. É melhor você não ler para não pegar nenhum spoiler, eu só tava mostrando ali. Então tem bilhetes, tem mapa, tem essas transcrições das entrevistas, tem o diário da PIB, tudo que ela encontra, assim, imagens e tal, o livro acaba colocando, anexando ali pra gente, eu acho muito legal, porque você consegue montar o caso junto com ela, se você quiser, sabe? Nesse meio tempo, ela entrevista o irmão do Saul, que é o Ravi, e ele começa a ajudar ela, porque como na cidade todo mundo acredita que o Saul matou a Andy e depois tirou a própria vida, a família do Saul sofreu muito, sabe? Eles foram muito julgados e criticados na sociedade, tanto que eles continuam morando na mesma casa, no mesmo bairro, mas eles não frequentam a igreja, não frequentam o mercado, porque ninguém consegue olhar pra cara deles, sabe? Tipo, você é irmão de um assassino, você é mãe de um assassino. E eles defendem a inocência do filho, até porque não teve nenhuma prova, sabe? O caso se encerrou de uma maneira muito preguiçosa mesmo, foi uma investigação triste, porque eles queriam resolver logo, não se envolveram muito, não procuraram pistas e tudo mais. Então eles sofreram muito com isso, claro, e continuam sofrendo ali na sociedade. Mesmo que não seja comprovado, sabe? Muitas pessoas vão lá e detonam a casa e ficam jogando coisa neles, esse tipo de coisa, sabe? Ou atravessa a rua pra não andar na mesma faixa que a pessoa, esse tipo de coisas que acabam abalando muito. E o Ravi, inclusive, saiu da escola, ele não conseguiu terminar o ensino médio porque ele estava sofrendo muito bullying e perseguição na escola. E quando a PIB bate na porta dele pra fazer essa entrevista, a princípio, né, ele acha que é uma brincadeira, uma zoação. Mas depois ele vê que ela tá levando a sério, que ela acredita na inocência do irmão dele. Então ele acaba ajudando ela. Eles criam uma amizade ali, sabe? Porque os dois acreditam na mesma coisa. E são os únicos da cidade, basicamente. E ela faz uma investigação muito séria. Eu achei muito legal isso, porque ela é uma adolescente, né? E ela começa a investigar e correr atrás, e acaba se metendo em várias confusões e perigos, né? E é muito interessante também que todo mundo na cidade conta segredos e todos esses segredos vêm à tona. Até pessoas assim que não estão envolvidas diretamente no caso ou que aparentemente não tem nenhuma ligação, no final a gente descobre que talvez tenha. Eu achei esse livro muito bem montado, gente. Eu achei assim que a escrita da autora é muito envolvente, então não consegue largar o livro. E aí ela vai jogando pistas pra você, como eu falei, meio que você vai investigando junto com a PIB ali. E aí você vai montando um quebra-cabeça. Eu acho isso muito legal, porque ela vai investigando, vai descobrindo um segredo aqui, uma coisa ali, uma foto. Não foi bem esse horário, né, que a polícia achou que tinha desaparecido, foi outro horário. Ela vai descobrindo muita coisa. É uma investigação muito bem feita. É até impressionante o fato de ela ser uma garota tão jovem e que nunca fez um trabalho como esse. A única coisa que ela fazia era assistir casos criminais, né? Assim como eu sou viciada em documentários e tudo mais. Só que ela nunca participou de fato, então agora ela tava ali na ativa. Então é isso, sabe? Você vai investigando junto com a PIB e vai descobrindo várias coisas, várias teorias, e no final as coisas vão se encaixando e no final tudo faz sentido, gente. Eu gostei muito do final desse livro. Chegou um momento assim que eu pensei, vai dar tudo errado. Porque o livro tava muito bom e tava cheio de teorias e podia ser qualquer coisa. E eu pensei em tanta coisa, mas tanta coisa que eu pensei, no final eu não vou me surpreender, né? Porque eu já pensei em tudo que poderia ser, assim, a resolução do crime, né? E no final eu me surpreendi, porque não era aquilo que eu tava esperando e não foi nada do que eu pensei que seria. Vocês conseguem compreender que eu tive várias teorias ao longo do livro e no final a autora ainda conseguiu me surpreender. Eu achei muito interessante a forma com que ela amarrou tudo. Então, teve várias coisas assim que, a princípio, poderiam não ser significativos pro livro, né, lá pro final da resolução, mas no final fazia sentido sim. Então, ela conseguiu amarrar todas as pistas que ela deu ao longo do livro, todas as teorias, e foi um final brilhante. Eu amei demais esse livro.
Eu acho muito interessante que é uma investigação feita por uma adolescente, então a narrativa é uma narrativa, assim, mais próxima da adolescência mesmo. Não que tenha gírias, essas coisas, mas, por exemplo, você lê um caso de um livro de investigação em que o personagem é adulto, é um detetive, né? Ai, meu Deus, e tal. Como, por exemplo, eu postei o vídeo pra vocês das minhas melhores leituras, e lá tem o livro A Seca, que é também um caso criminal que tem investigação. É um livro perfeito, maravilhoso, mas dá pra sentir ali que há dramas mais maduros, sabe? O caso, assim, do investigador, a forma de pensar dele e tudo mais. É uma coisa mais adulta. Não sei se vocês conseguem me compreender. Já nesse livro aqui, é uma narrativa mais adolescente, então ela aborda as pessoas de uma maneira diferente, as teorias dela, a forma de pensar, ela é muito impulsiva em alguns momentos também, ou às vezes ela fica irritada. Mas assim, é uma narrativa muito mais tranquila, é uma narrativa mais leve, uma narrativa mais. Ai, gente, não sei se você consegue me compreender, mas quando você lê um livro adolescente e um livro mais para pessoas adultas, a narrativa é diferente. E eu confesso para vocês que eu não costumo ler investigação adolescente. É por isso que eu fiquei surpresa e que eu notei essas diferenças. Eu sei que tem aquele livro, Um de Nós Está Mentindo, que é série na Netflix, né? Eu assisti a primeira temporada da série, eu até fiquei com vontade de ler o livro, e eu acredito, né, pela série, eu não li o livro, que seja uma pegada mais assim, porque são adolescentes envolvidos ali na trama e na investigação, sabe? Não sei se esse livro é bom. Me conta aqui embaixo se você já leu, porque eu já vi algumas pessoas comentando que não gostaram, que acharam muito ruim, então é por isso que eu nunca fui atrás, mas eu assisti a série. E eu relativamente, assim, gostei. Mas enfim. Outra coisa que eu quero deixar clara, né? Que nesse livro aqui não tem drama adolescente, assim, tipo, ai, picuinhas de amizade ou picuinhas de relacionamento, que eu vi algumas meninas lendo no Scooby, que eu fiquei de olho, né, lá nas reações das pessoas. E elas, ai, porque fulano vai fazer não sei o quê, ele vai trair, ele vai... Gente, não tem essas coisas de adolescente, é tudo focado na investigação. A Phoebe é uma pessoa muito centrada, muito estudiosa, muito focada. Então, assim, coisa adolescente, deixa pra lá, tá focado no assassinato, no desaparecimento ali, entendeu? Na investigação dela. Tudo gira ao redor da investigação dela. É claro que há momentos em que, por exemplo, a Andy Bell é uma garota, era, né? A garota mais popular da escola, e não sei o quê. Então ela vai descobrindo que a Andy tinha uma fachada e por trás ela, né, era a típica popular da escola. Aí ela acaba descobrindo alguns dramas adolescentes, algumas picuinhas da Andy, mas não que a Phoebe se envolve nisso, tá? Não é nenhum spoiler, mas é que eu não quero que vocês leiam um livro esperando algo, ai meu Deus, que vai ter coisas de adolescente na escola e blá blá blá. Não tem. O livro é focado na investigação, no desaparecimento da Andy Bell e no suicídio barra assassinato do Sal. E a Phoebe se envolve em várias confusões. Ela tem que dar a cara a tapa mesmo para investigar. Gente, eu amei esse livro. Assim, eu super indico se você gosta de investigação. Eu indico principalmente se talvez você não é acostumado a ler esse gênero, se você não leu muito. Porque, por exemplo, os livros da Agatha Christie têm uma narrativa, né, super forte, assim, uma coisa mais complexa, uma coisa mais difícil, que talvez não seja bem para leitores iniciantes. Agora, se você pega um livro desse daqui, uma pessoa que nunca leu investigação, que nunca leu casos criminais, sabe? Que nunca leu esse tipo de livro aqui, de suspense e tal. Esse livro é perfeito, tá? Maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar, que é uma ótima indicação, assim, para adentrar esse mundo. E se você já está acostumado, se você já é um leitor experiente, se você já é um leitor adulto, talvez até mais velho do que eu, dá uma chance. Eu gostei muito, muito desse livro mesmo. Eu acho que se você chegar para mim e falar que não gostou e apontar, assim, né, os pontos que você não gostou, que tu achou fraco, tudo bem, eu vou entender. Eu costumo ler muito esse tipo de livro. Como eu falei, eu não costumo ler muito investigação adolescente. Mas livros de investigação eu leio muito, muito, muito. De crime e tudo mais. Agatha Christie eu amo. E mesmo assim eu consegui me surpreender no final, consegui
me surpreender com a escrita da autora, com a forma com que ela montou o caso, com a forma com que ela montou o livro mesmo, a estrutura do livro. Eu amei tudo, eu amei tudo. Foi 5 estrelas favoritado. Tanto que eu corri para comprar a continuação, já li, vou gravar a continuação agora, em seguida desse vídeo, já para postar para vocês. Gente, me conta aqui embaixo se você gostou da minha resenha, se talvez faltou eu comentar alguma coisa, porque às vezes eu vou falando e talvez eu tenha esquecido. Mas me segue lá no Instagram, você pode me perguntar qualquer coisa que eu respondo por lá. Eu vou fazer a resenha desse livro, vou postar lá, né, uma resenha por escrito, que eu acho bem legal, eu gosto muito de escrever. Prefiro posts a Reels, por exemplo, ou então um vídeo longo, assim, que eu posso falar à vontade. Se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, tá? Beijo e tchau!